Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição do livro de profeta Jonas. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Jonas capítulo 1. Hoje a nossa reflexão vai se concentrar na sequência do texto, nos versos 4 e 5. Nós vimos na semana passada um pouco sobre o livro de Jonas, um pouco sobre os temas principais do livro de Jonas e principalmente nós vimos sobre a pessoa do profeta Jonas. Nós vimos em primeiro lugar que Jonas, ele é um crente, e isso é algo que não pode sair da nossa mente. Jonas é um crente, a palavra do Senhor veio a ele, que é filho de Amitai, ou seja, pertence a uma genealogia do povo do Senhor, né? De uma família, de uma das 12 tribos do povo do Senhor. Nós vimos também, em segundo lugar, que Jonas foi comissionado por Deus, comissionado de forma geral, né? Pedindo Deus que o levantasse, que ele se levantasse, e comissionado de forma específica, onde o Senhor Deus diz: vai a Nínive, pegue contra essa cidade, pois o pecado dela subiu até a minha presença. E por fim, nós vimos também, em terceiro lugar, que Jonas, apesar de ser crente, apesar de ter sido comissionado por Deus, desobedeceu a Deus. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Então ele desceu até Jope, ao sul, onde ele deveria ir para o norte, pega um barco em Jope para ir 1000 quilômetros na direção oposta para o oeste, para a cidade de Tarsis, que fica ali próximo da Europa, num contexto marítimo. Jonas toma a direção oposta, ele decide desobedecer a Deus. E hoje nós vamos ver as consequências da desobediência de Jonas. Versos 4 e 5 do capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Santo Deus, nosso Pai e Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e o nosso coração, tendo o coração grato por mais uma vez termos diante dos nossos olhos a Tua santa palavra. Nos dirige, nos ensina, nos instrui, fala conosco segundo a riqueza da Tua bondade, Deus e Pai, para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados irmãos, no meio evangélico existe um jargão bastante conhecido. Jargão que diz assim: não existe pecadinho e pecadão. Os irmãos já devem ter ouvido este jargão. Ele é bastante repetido, ele é bastante falado, inclusive por líderes. Só que muitas vezes, talvez sem uma reflexão devida a respeito do que isso signifique. Ao que nós devemos perguntar: será que este jargão, de que não existe pecadinho e pecadão, ele verdadeiramente é bíblico? Será que isso realmente é bíblico, dizer que não há pecadinho e pecadão? E aqui eu já respondo de cara que em partes, sim, em partes é bíblico, em partes é verdadeiro. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E sendo o salário do pecado é a morte, não existe uma designação de qual pecado, mas qualquer pecado tem como paga a morte. Tanto a morte física, quanto a morte espiritual, quanto a morte eterna. A Bíblia também diz que aquele que simplesmente chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E ali, quando Jesus diz essas palavras, ele está usando isso num contexto de que ele estava falando a respeito
de homicídio. Então, se você levantar e chamar o seu irmão que está do lado de tolo para Jesus, isso é tão grave quanto se você matasse o seu irmão. Fora isso, a Bíblia diz que aquele que tropeça em um só mandamento, ele se torna culpado do quê? De quebrar toda a lei. Ele peca contra a lei como um todo. O que isso indica? Indica que o pecado é grave, simplesmente por ser o que ele é, pecado. E o que o livro de 1 João, a primeira epístola de João diz que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus. Então, em parte sim, este jargão é bíblico, porém, em partes não. Como assim em partes não? A mesma Bíblia que fala que o salário do pecado é a morte para qualquer pecado, ela diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Essa mesma Bíblia também diz que aquele que muito conhece e persiste na desobediência, será retribuído, segundo uma ilustração do Senhor Jesus, com muitos açoites. Ao passo que aquele que conhece pouco, será retribuído com poucos açoites pelos seus pecados. Portanto, quanto ao fato de o pecado ser o que é, ou seja, transgressão da lei, ele tem uma consequência final, cuja paga é igual de pecado para pecado, que é a condenação eterna. Porém, quanto aos diferentes pecados dos quais se costuma cometer, diferentes são as consequências imediatas de cada um deles. Por exemplo, alguém que rouba um banco. A pessoa vai e rouba um banco, faz um assalto a uma agência bancária. Essa pessoa, ela está se sujeitando às consequências desse roubo, a ser preso por vários anos, talvez a receber contra si mesmo alguma violência da parte das próprias forças de segurança, que possa levá-lo à morte, possa levá-lo a uma invalidez permanente, total ou parcial. Aquele que peca assaltando um banco está sujeito às consequências desse pecado. Mas aquele, por exemplo, que rouba uma manga do quintal do vizinho esse que talvez até ele tenha um nível de amizade, de proximidade, ele está, no máximo, se o vizinho perceber, sujeito a perder a amizade e a confiança do vizinho. Se o vizinho não perceber, talvez, sujeito a cair da escada, cair do muro, machucar de uma forma leve. Presta atenção nisso, irmãos. Ambos os pecados são passíveis de condenação eterna. Por quê? Porque eles, em primeira instância, não são contra quem se pecou, contra o banco ou contra o vizinho. Eles são contra Deus. Nós devemos nos lembrar que Davi, quando ele adultera com Batseba e ele manda que Urias seja morto, ele, no momento em que se arrepende, ele diz: pequei contra ti, somente contra ti, Senhor. Ali no Salmo 51. Então os pecados, eles são antes de qualquer coisa, pecados contra Deus, todos eles. E sem arrependimento e fé em Cristo, não tem nada que possa impedir a condenação eterna. E é por isso, irmãos, que nós somos salvos pela graça. Porque depois que o primeiro homem pecou, porque depois que Adão desobedeceu a Deus, nós nos tornamos em Adão incapazes de não pecar. O pecado passou a ser algo que está presente não somente no nosso meio, como também na nossa natureza. Porém, aquele que rouba um banco, ele comete um pecado que em si ele é mais grave do que aquele que roubou uma manga do quintal do vizinho que era amigo. Estando o primeiro pecador, o que roubou o banco, sujeito a sanções imediatas, que serão muito mais severas, logicamente, do que a do segundo pecador. Pelo menos num sistema de justiça que funcione. Portanto,
Em certa medida existe sim pecadinho e pecadão. Tanto é que o Senhor Jesus aponta para um pecado no qual não há perdão. Que pecado é esse? Aquele que é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que basicamente consiste em atribuir a obra que é de Cristo a outro, ou seja, a rejeitar a obra de Cristo. Assim como também João, em uma das suas epístolas, ele deixa claro que existe o pecado para a morte e o pecado não para a morte. Sendo que quem peca em pecado para a morte, João diz que nós talvez sequer devamos orar pela restauração daquele que caiu. Aí talvez uma ponte, uma conexão com o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus expôs nos evangelhos. Agora, irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer. Há uma classe de pecados cuja gravidade é tão grande que as consequências dele atingem diretamente as nossas vidas, e não só as nossas vidas, mas as vidas de todos aqueles que nos cercam. Que pecados são esses? São os pecados que atentam contra a dinâmica de expansão do reino de Deus. Irmãos, estes pecados, eles são gravíssimos e eles têm afetado a nós e aos que nos cercam de uma forma muito forte. Nós passamos alguns meses estudando acerca do reino dos céus. Nós vimos isso baseado nas parábolas de Jesus no capítulo 13 de Mateus, as parábolas do reino. E lá o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o reino tem um rei, cuja missão é, por meio da pregação do evangelho, incluir súditos que passem a fazer parte desse reino. Então a pergunta é: de quem que é a missão da pregação do evangelho? Em primeira instância, logicamente, do próprio Deus, uma vez que a verdade do evangelho consiste em quê? Consiste no envio do Filho unigênito para salvar os homens pecadores por meio de sua morte e ressurreição. Porém, Deus, como um rei, ele comissiona os seus súditos a pregar este evangelho. Primeiro, comissiona aqueles que foram diretamente chamados por Jesus, os apóstolos, e depois, cada um que se achegar pela fé ao que estes apóstolos pregaram no decorrer dos anos. Portanto, irmãos, todo crente que tem essa fé apostólica, todo crente tem um chamado geral para pregar o evangelho, que quando desobedecido, atrai uma série de consequências para aquele que desobedeceu. Agora, alguns crentes, eles não têm só um chamado geral para pregar o evangelho. Alguns crentes têm um chamado específico, no qual Deus manda que esse crente vá e pregue o evangelho de uma determinada forma, a uma determinada pessoa ou grupo de pessoas, em um lugar determinado. O que, quando é desobedecido, irmãos, atrai para aquele que desobedeceu consequências ainda mais graves por causa da sua desobediência. Aonde que eu quero chegar com isso? O crente Jonas, ele recebeu de Deus um chamado específico. Deus disse para ele: vai a Nínive, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. E além de específico, irmãos, o chamado de Yahvé a Jonas foi justificado. Por quê? Porque a maldade de Nínive subiu até a presença do Senhor. Jonas, como profeta do Senhor, algo que é apontado em 2 Reis 14, 25, ele sabia muito bem qual era a situação da sua nação, assim como ele também sabia muito bem quem eram os assírios e qual a mentalidade que eles sustentavam no decorrer das décadas. Porém, Jonas se perturbou em seu espírito com a ordem do Senhor, e então ele tomou uma decisão absolutamente contraditória. Ele decidiu fugir da presença do Senhor. Ele paga um barco para Tarsis, que vai para a direção oposta da qual Deus mandou que ele fosse. E aqui nós vemos dois problemas logo de cara. Primeiro, porque Jonas decidiu o impossível. Enquanto o salmista, que é o rei Davi, no Salmo 139, diz
Para onde me ocultarei da tua face, Senhor? Jonas decide fugir de Deus. Jonas decide dar as costas para aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, que sabe os pensamentos do coração dele, que tem controle sobre cada um dos dias da vida dele. Jonas decidiu o impossível. E um segundo problema, Jonas considerou que o seu sentimento, a sua opinião sobre os ninivitas era mais importante que a vontade de Deus. Jonas olha para aquilo que Deus manda: pregue em Nínive. E conhecendo o caráter de Deus, e isso nós vamos saber por causa do capítulo 4 de Jonas, ele diz: Senhor, diz consigo mesmo, né? Senhor, eu sei que eles vão se converter. Eu sei que se eu pregar para eles o teu evangelho, eles vão se arrepender. E eu não quero isso. Eu vou para o outro lado. Eu vou dar as costas. Eu vou contrariar. Presta atenção no que Jonas faz. Ele não somente faz uma escolha segundo o seu coração, exercendo o que alguns dizem que é um direito dado por Deus desde a criação, mas ele toma uma decisão, tendo o seu próprio pecado, a sua própria natureza, a sua carne, como motor de arranque dessa decisão. O que acontece, irmãos, é que depois da queda, não existe ninguém que seja livre totalmente em suas decisões. O descrente, nós devemos saber, o descrente ele é absolutamente escravo do pecado, enquanto que o crente, ele passa a ser alvo de uma batalha ferrenha, que Paulo relata em Gálatas 5, uma batalha entre a carne e o Espírito Santo que habita dentro dele, que se opõe entre si, segundo as palavras de Paulo, para que não façamos o que queremos. Então, nós que somos crentes, nós devemos saber que se não fizermos nossas escolhas tendo como base aquilo que Deus estabelece como princípio na sua palavra, certamente nós estaremos tomando decisões baseadas na vontade da nossa carne, cuja natureza é pecar contra Deus. Não são decisões neutras. Então, sendo Jonas um crente, é sabido que o coração dele era palco de uma batalha. O problema é que a carne estava vencendo essa batalha. O problema é que no coração de Jonas a sua natureza estava falando mais alto. O problema é que Jonas não estava manifestando no seu viver diário aquilo que Paulo chama em Gálatas 5 de fruto do Espírito. Ao contrário, Jonas estava manifestando as obras da carne. E nós sabemos, as obras da carne são malditas e têm como paga a ira de Deus. Então olha só, o que Jonas estava fazendo? Jonas estava conscientemente, irmãos, declarando com a sua atitude, que ele preferia receber sobre si a ira de Deus, encarando de uma vez, de frente, as consequências do seu pecado, do que ver a misericórdia de Deus alcançando os ninivitas. Veja quanto isso é grave. Então, já que Jonas não fez a vontade de Deus, Deus age como que virando para Jonas e dizendo: está bem, Jonas, você não vai fazer a minha vontade? Seja feita então a sua vontade. Olha o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Devemos destacar algumas coisas aqui nesse versículo. Primeiro, quem lançou o forte vento? O Senhor lançou o forte vento. O Senhor tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. O Senhor tem poder e autoridade sobre cada uma das decisões de todos os homens, incluindo das decisões dos seus filhos.
ele pode imediatamente impor consequências reativas a escolhas erradas que o próprio indivíduo que faz parte do seu povo vem a fazer no seu viver diário. Veja, já que Jonas decidiu contrariar a ordem de Deus, o que Deus fez? Deus decidiu mostrar para Jonas quem é que manda. Deus decidiu mostrar para Jonas quem é que pode, quem que tem o controle absoluto sobre todas as coisas, incluindo sobre as forças da natureza, incluindo sobre o mar, que foi o meio pelo qual Jonas decidiu fugir de Deus. Num contraste completo, quanto à passagem em que se levanta uma tempestade contra o barco em que Jesus e os seus discípulos estavam. E Jesus, ele repreende o mar e diz: aquieta, e ele fica calmo. Jonas, sabendo que este Deus tem autoridade sobre o mar, resolve fugir pelo mar e dar as costas para ele. É claro que isso não acabaria bem, e não acabou. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E aqui nós devemos tirar uma primeira lição deste texto. As consequências de pecados contra a expansão do reino são enviadas pelo próprio Deus para disciplinar um pecador. As consequências de pecados contra a pregação do Evangelho, contra a vontade de Deus de atuação na grande comissão, são o próprio Deus que estabelece, para que o pecador aprenda, veja quem é que tem o controle sobre o reino e sobre a vida dele. Preste atenção, irmãos, quando alguém se torna negligente quanto à sua responsabilidade na contribuição da expansão do reino, ou para a expansão do reino, essa pessoa está sujeita a que a própria mão de Deus pese contra ela. E irmãos, nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nós sabemos que Deus criou o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança, soprando-lhe um fôlego de vida nas narinas para que ele então se tornasse alma vivente. Este é o nosso Deus que criou todas as coisas e por quem também todas as coisas se mantêm. Nada existe por acaso, nada existe de uma forma alheia ao Criador. O Criador, ele está presente na criação, ele é Senhor sobre a criação, e é Ele o maior interessado em que a criação seja preservada. Quando o pecado da geração de Noé sobe até a presença de Deus, e Deus então ele decide destruir a terra por meio das águas, por meio do dilúvio. O que Deus faz? Deus seleciona, separa, escolhe um homem, o santifica, agraceia este homem, e então este homem constrói uma arca em obediência a Deus, e Deus preserva a sua criação. E assim que termina o dilúvio, ele faz uma aliança com este homem, e diz: nunca mais destruirei a terra por meio das águas. Deus não se interessa em que sua criação se perca. Ele criou tudo maravilhoso, e a criação, a saber, a coroa da sua criação, o homem, se rebelou contra ele, e mesmo assim ele mantém essa criação. Não só a mantém, como decide salvar e a restaurar. Chama Abraão e faz uma promessa a ele: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para onde eu lhe mandar. Do teu descendente farei benditas todas as famílias da terra, falando a respeito de Jesus que viria. Mas até que Jesus viesse, muitas coisas aconteceram. Inclusive, um dos filhos de Jacó, o patriarca, ser vendido como escravo pelos seus irmãos para os egípcios.
e se tornar governador na terra do Egito. Inclusive mandar uma fome sobre toda a terra e preservar o Egito através da vida de José. Inclusive mandar os patriarcas da família de Jacó para morrerem no Egito, para viverem no Egito por causa dessa fome. Inclusive escravizar os descendentes destes patriarcas, para depois de 400 anos, segundo mão poderosa, os libertarem pelas mãos de Moisés, onde eles atravessaram o Mar Vermelho como em terra seca, mas continuaram se rebelando contra Deus no deserto, fazendo até Moisés pecar gravemente contra o Senhor, pelo que nem mesmo ele adentrou a terra prometida, mas somente o seu sucessor Josué, que não atravessou o Mar Vermelho como que em terra seca, mas atravessou o Rio Jordão numa mesma manifestação, diante de quem o sol parou. Meus irmãos, este é o Deus a quem Jonas conhecia e contra quem Jonas está dando as costas e dizendo: vou fugir. E o que a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Foi o Senhor que lançou um forte vento ali sobre os mares. Mas em segundo lugar, nós devemos ver neste versículo que depois do Senhor lançar o vento, levantou-se a tempestade violenta. Ou seja, não somente Deus agiu para trazer consequências quanto ao pecado de Jonas, como a própria natureza se revoltou contra Jonas. Existe uma certa iniciativa da própria natureza, dos próprios mares, em formar uma tempestade. Deus soprou um vento, mas é depois do soprar do vento de Deus que naturalmente se levanta uma tempestade. Presta atenção nisso aqui. Gênesis 3. Deus diz que a natureza seria inimiga por consequência do pecado. Do suor do teu rosto comerás, a terra passará a dar cardos e abrolhos. Presta atenção nisso aqui. Neste versículo, neste momento, o que Deus está fazendo é afirmar os efeitos da queda descritos em Gênesis 3. As forças da natureza, elas também se mostram inimigas do homem pecador. O que Deus faz? Ele lança um vento sobre o mar, porém, a própria natureza, por causa do pecado que a corrompeu, o pecado do homem, ela já se mostra propensa a levantar uma tempestade tão violenta, a ponto do navio ficar a ponto de despedaçar. Até mesmo num lugar que, segundo os estudiosos, o mar era calmo, os ventos eram favoráveis à navegação, não existia a ocorrência de grandes tempestades, até mesmo num lugar de tempo bom, o mar se enfurece e lança quase à destruição aquele navio no qual Jonas embarcou para fugir da presença do Senhor Deus. E aqui nós temos diante de nós uma segunda lição. As consequências da desobediência se manifestam em problemas cotidianos. As consequências da desobediência do servo de Deus se manifestam no dia a dia, se manifestam em coisas casuais, se manifestam muitas vezes num evento de desânimo, de apatia, de abatimento. Tantas outras vezes se manifestam, como o texto revela, em desastres naturais. Quanto nós oramos no ano passado, meus irmãos, para que Deus enviasse chuva, para que Deus pudesse trazer um refrigério, e o povo de Deus longe de Deus, o povo de Deus pecando, o povo de Deus afastado. Deus mandou o que? Mandou fogo, para que o povo de Deus se voltasse para Ele, orasse, clamasse.
Outras vezes desavenças familiares podem ser consequência de negligência, de desobediência a Deus, de rebeldia. Às vezes, irmãos, até uma rebeldia contra o próprio Deus, da nossa parte, de indivíduos crentes, por causa de nós pecarmos, darmos as costas para Deus, no tocante a ordens referentes à grande comissão, referentes à expansão do reino, Deus pega e nos sujeita a momentos de frieza, de distanciamento, de rebeldia contra Ele mesmo, propositalmente, para que nós entendamos que sem Deus nós não podemos fazer nada. Como consequência desses pecados, às vezes nós passamos a aprovar comportamentos pecaminosos, nós passamos a normalizar práticas que são contrárias à palavra de Deus. Apostasia muitas vezes vem como uma consequência de pecados contra a expansão do reino. Ah, não, esse negócio de falar de Jesus não é para mim, é para o pastor, é para o fulano que conhece a palavra. Eu sou simples, eu não sei nem ler. Não, Deus não quer me usar assim. Daqui a pouco Deus não existe, a ciência prova. E você que não tem leitura, está afirmando aquilo que a ciência escreveu, mas negando aquilo que Deus te revelou. Até doenças, irmãos, enfermidades, muitas vezes elas são consequência de negligência contra o nosso serviço a Deus. Quero que os irmãos se lembrem do texto de 1 Coríntios 11, o texto que fala da ceia do Senhor, o texto no qual Paulo expõe que os coríntios, eles estavam apresentando comportamentos inadequados na ceia. Na grande festa que existia para a celebração da ceia do Senhor, alguns comiam muito rápido e já enchiam a cara, enquanto outros ficavam com fome. E Paulo fala, quando vocês estão se reunindo para celebrar a ceia, não é a ceia que vocês estão celebrando. E é neste contexto que ele pronuncia aquilo que todos os meses nós refletimos. Quem come e bebe do corpo e do sangue sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come para a própria condenação. É por isso que há entre vocês muitos que estão fracos, muitos que adoecem e não poucos os que dormem ou que morrem. Prejuízo financeiro. Uma das formas de se contribuir para o avanço do reino é financeiramente. É ofertar em igreja, em obras missionárias. Não só isso, é alimentar o faminto, mas não alimentar por alimentar. Alimentar propositalmente, intencionalmente, desejando falar do Evangelho. É montar uma cesta com seus esforços, mas para pisar naquela casa que nunca viu Jesus e levar a luz de Cristo, que dissipa todas as trevas. Mas muitas vezes nós nos contentamos em apoiar somente os nossos próprios interesses, as nossas preferências, os nossos cuidados. Abrimos mão da generosidade. E daqui a pouco, nós vamos estar gastando, não 10% do nosso salário, mas 30% da nossa paga em farmácia. Daqui a pouco, nós que às vezes o irmão quer uma carona, a gente desvia assim, sai correndo, hoje não. O carro está quebrando. E a gente acha que o carro só está quebrando porque está quebrando. E pode ser que seja, mas pode ser que não.
Irmãos, as consequências da desobediência se manifestam em problemas cotidianos. E isso não quer dizer que se você é obediente, você não vai ter problemas cotidianos. Ao contrário, no mundo tereis aflição. Irmão, se tem uma coisa que o Novo Testamento ensina, é que existe problema. Principalmente para quem é fiel. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que todo o que quiser viver piedosamente será perseguido, e isso é uma afirmação. Não existe ponto para dúvida. Porém, irmãos, o que nós precisamos saber é que aquele que é fiel, aquele que serve, recebe de Cristo paz que excede todo entendimento. Porque sabe que em Cristo é mais que vencedor em todas as coisas. Ele sabe que tudo ele pode naquele que o fortalece, que é Cristo. Ele entende que a sua própria vida não pertence a si mesmo, mas é propriedade de Deus. Portanto, irmãos, sobre nós pode vir a doença, pode vir a tempestade, pode vir o que quer que seja, irmãos. O barco das nossas vidas pode estar a ponto de despedaçar. Se quem estiver dormindo neste barco for Jesus, nós não precisamos temer. O problema é, e se Jesus não estiver no barco? Quem poderá agir em defesa em nosso favor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se o próprio Deus for contra nós? Não percamos de vista, Jonas era crente e Deus estava contra ele. E ainda neste versículo 4 nós temos uma terceira coisa que nós devemos reparar. Que o navio pareceu estar a ponto de despedaçar. O objeto que conservava Jonas vivo, ele estava a ponto de ser destruído, estava a ponto de ser aniquilado, estava a ponto de deixar a esmo todas as vidas que estavam sendo mantidas e conservadas por ele. O que nos mostra duas coisas. Primeiro, que a paciência de Deus tem limite. A palavra de Deus, em uma das cartas de Pedro, nos instrui que Jesus não está demorando para vir como pensam alguns, mas que antes ele é paciente, Deus está sendo paciente conosco, povo de Deus, até que todos cheguem ao arrependimento. Só que o ponto diante de tudo isso é que esta paciência também tem limite. Ela também se esgota, ela também tem um fim. O texto de 1 Coríntios 11 é muito claro em dizer que não eram poucos os que dormiam por causa da negligência à ceia. E queridos, ele não está falando não estamos jogando entre condenação e salvação. Estamos falando de abreviar a vida. Existiu um grande homem de Deus na Escócia, se eu não me engano, chamado Robert McCheyne. E Robert McCheyne, ele foi um jovem pastor. Ele era um jovem que pastoreou a igreja de Cristo. E este jovem se converte verdadeiramente lá pelos seus 15 anos. Antes dos 20, se não me engano, ele é ordenado. Aos 29 ele morre. A rotina dele era de intensidade na palavra de Deus, a ponto de ele exagerar em jejuns, dele exagerar em momentos de pregação, de pregar além das suas forças. E no fim da sua vida ele diz uma frase que fica bastante famosa: Deus me deu um cavalo e uma mensagem.
matei o cavalo, não posso mais entregar a mensagem. Meus irmãos, Jonas estava matando o cavalo. Deus deu para ele um cavalo e uma mensagem, e ele estava matando o cavalo com a sua decisão. Ele estava escolhendo fugir de Deus, sabendo quem é o seu Deus e que a paciência dele tem limites. O nosso viver diário, ele tem consequências, inclusive as nossas decisões no aspecto religioso têm consequências, que nos leva a um segundo fator aqui. Deus é o único que tem controle total sobre a vida humana. Meus irmãos, o navio ele estava a ponto de despedaçar, mostrando para eles, mostrando ali que se foi o Senhor que mandou o vento, somente Ele poderia reter aquela tempestade. Ou então, não retendo, conservar a vida de Jonas, que estava por um fio. Aqui nós temos uma terceira lição que nós devemos tirar a partir desse texto. As consequências da desobediência podem nos afetar em situações extremas. Irmãos, desobedecer a Deus pode nos levar a experimentarmos aflições terríveis, como eu já disse, até mesmo a morte. E isso estava provado aqui, através da vida de Jonas. Jonas, ao contrário de Maria, que se colocou aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra, escolheu a pior parte. Sua vida estava a ponto de sucumbir. Poderia ser o final da linha para Jonas. Porém, não podemos esquecer, ainda existia algo a favor de Jonas. Ele era um cidadão da aliança. Ele fazia parte do povo de Deus. E nós devemos saber de algo: uma aliança pactuada por Deus, ela não pode ser desfeita pelo homem, por qualquer homem, nem pelo próprio que comete o pecado. Portanto, apesar de Jonas estar sofrendo da parte do próprio Deus esse momento de tribulação, preste atenção nisso, sua vida ainda estava nas mãos de Deus, que não é qualquer Deus, é Yahvé, é o Deus da aliança, cujo um dos atributos é a fidelidade. Deus não muda, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Apesar de Jonas ter desobedecido a Deus, as circunstâncias relatadas pelo texto dão a entender que o Senhor está sempre disposto a demonstrar todo o seu cuidado com os seus, apesar dos seus pecados. Isso significa que estava ficando tudo bem para Jonas, que estava tudo tranquilo agora? Não, absolutamente. Mas Deus demonstra seu controle total sobre a situação. E como Ele faz isso? Ele começa a tocar de alguma forma, não no coração de Jonas, mas no coração dos marinheiros que estavam junto de Jonas ali naquele barco. Preste atenção na primeira parte do verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançavam no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Olha que interessante, irmãos, Jonas não estava sozinho no barco. Havia pessoas que estavam enfrentando a tempestade junto dele. Havia pessoas que estavam perecendo pelo mesmo problema que ele. O que nós vemos aqui neste versículo 5? O que nós observamos a respeito dessas pessoas que estavam junto de Jonas pelo texto? Primeiro, que havia mais pessoas perecendo pelas consequências do pecado de Jonas, sem serem dele participantes. Quando Jonas peca e vem sobre ele as consequências do seu pecado, Jonas não está sozinho. Ele está incluindo a outros, ele está colocando em seu problema pessoas que não tinham nada a ver com isso. Ele está destruindo a vida de pessoas que sequer sabiam o que era Nínive e que deveria ser pregado um evangelho naquele lugar. Preste atenção, aqui temos uma quarta lição na qual devemos meditar.
As consequências do nosso pecado nunca afetam somente a nós mesmos. Ah, sou só eu e Deus. Não é. Ah, isso tem o Senhor comigo, Ele sabe, Ele perdoa. Não, não é só você, não é só você que sabe, não é só Deus que tem influência sobre isso. Não é só sobre a sua vida que isso vai pesar. Vai afetar quem está ao redor, vai afetar quem está junto com você. Esses tipos de pecado, irmãos, no qual nós nos omitimos da nossa responsabilidade de crentes, de proclamar o Evangelho, afetam não somente a nós mesmos, mas afetam a igreja, afetam a saúde muitas vezes de líderes, afetam, Senhor, afetam, queridos, a vida de pessoas que estão esperando o anúncio da boa nova, apenas para que se rendam e se quebrantem. Se por exemplo, uma doença vem sobre você como disciplina de Deus, não é só você o afetado, seu cônjuge também, seus filhos também. Se um prejuízo financeiro vem sobre você num momento de desobediência, não é só sobre você, é sobre quem está junto. Se um desânimo vem sobre você, não é só sobre você. Todos aqueles que estão te acompanhando, estão te medindo, estão vendo você perder aquele brilho, aquele fervor, aquele primeiro amor. E estão se levantando contra você e muitas vezes se perguntando: cadê o seu Deus agora? Assim como a mulher de Jó, diante do seu momento de dificuldade, levantou contra Jó e disse: tolo, amaldiçoa teu Deus e morra. Pessoas estão se levantando contra você por causa da sua desobediência, falando a mesma coisa, mas você não tem o coração de Jó para dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós não somos ilhas, nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos pessoas que dependem de nós, pessoas que nos amam, que nos cercam e que se espelham na nossa fé. As consequências do nosso pecado nunca afetam somente a nós mesmos. O que mais podemos ver sobre os marinheiros aqui? Segundo lugar, os marinheiros eram ímpios. Eles clamavam cada um ao seu Deus, a deuses pagãos, a deuses que não são o Deus verdadeiro. Veja quem eram as pessoas que Jonas estava afetando com o seu pecado. Pessoas que não conheciam ao Deus verdadeiro, ao passo que Jonas conhecia. Cadê a palavra de Jonas? Cadê a convocação ao arrependimento? Até aqui, irmãos, não havia esse entendimento, essa visão, que nos leva a uma quinta lição. As consequências do nosso pecado podem contribuir para a definitiva condenação de alguém. Aqueles homens estavam indo para o inferno e Jonas não estava nem aí com isso. Existem milhares de pessoas indo para o inferno ao nosso redor. E claro, não em situação extrema, como nós estamos vendo aqui de Jonas. Nós estamos aqui, quietos, conformados com o destino deles,
porque o nosso destino é muito mais feliz, e se nós estamos salvos, está tudo bem. O que o Paulo disse ao carcereiro quando este o procurou, quando o Senhor o libertou da prisão? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós muitas vezes duvidamos da palavra de Deus e não entendemos que o Senhor quer nos usar como instrumento para a salvação de outras pessoas. Pessoas que sim, não merecem, mas nós também não merecíamos. As consequências do nosso pecado podem contribuir para a definitiva condenação de alguém. O que mais nós vemos sobre os marinheiros? Em terceiro lugar, os marinheiros, mesmo tendo uma noção de que o problema deles era espiritual, eles buscam a resolução em ferramentas carnais. Mesmo tendo a noção de que o problema era espiritual, eles buscam a solução em ferramentas naturais. O que eles começam a fazer? Eles lançam no mar a carga para que o navio ficasse mais leve. Já que os deuses não estavam respondendo, então agora é a gente mesmo. Somos nós. O texto indica que os marinheiros, eles tinham uma noção de que o problema que os afetava era espiritual. Os arredores de Jope eram lugares de mar calmo, de vento manso. Eles sabiam que eram forças sobrenaturais que estavam agindo naquele lugar. Porém, os seus deuses não fizeram nada. Eles não podiam fazer. Por quê? Porque quem estava agindo era Deus Yahvé, o único Deus que criou o mar, que criou todas as coisas. E o que eles estavam fazendo ali? Começando a dar provas da sua incredulidade. Começam a fazer uso dos seus recursos humanos. Começam a lançar as cargas para fora. Se os nossos deuses não resolveram, nós não queremos nem saber daquele Deus. Vamos lançar as cargas para ver se resolve. Uma sexta lição surge para nós aqui. As consequências do nosso pecado não podem ser anuladas por paliativos naturais. Irmãos, não adianta querer amenizar a consequência do pecado com remédio, com tratamento, com um médico, com um empréstimo, com o que quer que seja. O que vai resolver o problema da consequência, seja qual essa consequência for, é confissão, é arrependimento, é fé em Cristo. Se nós desobedecemos a Deus e vem um desânimo, uma onda de desânimo sobre nós, nós não vamos voltar a estar animados, tomando antidepressivo, fazendo psicoterapia. Nós vamos voltar a ter ânimo no momento em que nós pusermos os nossos pés no chão, para caminharmos em serviço a Jesus Cristo. Quantos irmãos nós temos visto, queridos, se recuperando de males terríveis, pela graça de Deus, porque demonstraram fé. Pastor, comigo não, eu continuo com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Irmão, isso aqui não é sobre ter ou não ter dificuldades. Isso aqui é sobre vida espiritual ou carnal. Aqueles que têm um viver espiritual, eles precisam entender que suas vidas, antes de qualquer coisa, estão sujeitas a Deus. Tomamos o remédio, sim, confiando que Deus agirá nesse remédio. Consultamos, sim, psicólogos, confiando que Deus agirá através deles, para nos trazer de volta ao ânimo que tinha antes. Mas, se esse mal que está acontecendo nas nossas vidas é fruto, é consequência de negligenciarmos a nossa vida
na propagação, na expansão do reino. Somente confissão, arrependimento e fé vão fazer com que esse pecado, com que essas consequências, possam ser eliminadas das nossas vidas. O pecado de Jonas estava colocando pagãos em apuro, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Como que Jonas reage diante disso? O versículo 5 aqui no finzinho vai dizer: Jonas, porém, estava tudo despedaçando, tudo quebrado, tudo faltando. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Irmãos, a ideia aqui, a partir do texto, é de que eles não tinham se afastado muito do porto de Jope. Não foi muito tempo de navegação para que viesse a tempestade sobre eles. Eles estavam perto, tanto é que eles estavam tentando lançar a carga para fora, para que houvesse ali um alívio na carga, no peso do navio, para que eles pudessem voltar para a terra. Mais para frente, no verso 13, nós vamos ver que eles se esforçavam, eles remavam com mais força para tentar alcançar a terra. Então eles não estavam longe, eles estavam perto. E Jonas dormindo. Jonas desce ao porão, deita e dorme profundamente, diz aqui a palavra. O que esse sono de Jonas pode demonstrar? Primeiro, pode demonstrar uma segurança no seu Deus, uma segurança em Yahvé, o Deus da aliança. Irmãos, nós precisamos ter em mente algo. No momento da tribulação, no momento da angústia, no momento do aperto, é só o crente que pode descansar na tempestade. É só o crente que pode dormir com tranquilidade, que pode dormir profundamente. E o ápice dessa revelação, ele se dá quando Jesus está no barco com seus discípulos. A tempestade os atinge, eles estavam a ponto de perecer, todos agitados, todos inquietos, e o Filho do Deus vivo estava como? Estava dormindo. Estava encostado, reclinado. No ápice da sua humanidade, onde ele cede ao cansaço, ele também, no ápice da sua obediência, ele se rende ao descanso. Jonas estava descansando, irmãos. Ele conhecia o seu Deus. Ele tinha segurança em quem é Deus. O que nos leva a uma sétima lição. As consequências do nosso pecado não anulam a aliança de Deus. Irmão, você pode estar passando por uma tribulação que seja uma consequência da sua negligência quanto à expansão do reino, na qual Deus quer te incluir e te incluiu. Mas mesmo você passando por essa tribulação, Ele não deixa de ser o seu Deus. Mesmo que você dê as costas para Deus e se vire para o outro lado, Jesus não deixa de ser o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você possa estar pensando em se afastar, talvez você possa estar esfriando no seu coração pelo momento em que você está passando, talvez você esteja perdendo as esperanças. Deixa eu te dizer alguma coisa: Deus ainda te ama. Deus é o mesmo que enviou Jesus para morrer por você. E se um dia você creu nele, se um dia você depositou todas as suas forças, com todas as suas forças, a esperança em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este pacto no qual você passou a fazer parte pela fé, não pode ser desfeito por nada nem ninguém neste mundo. Você é uma ovelha do aprisco de Jesus. E as ovelhas ouvem a voz dele e o seguem, e jamais serão abandonadas. Todo aquele que o Pai der a Cristo, esse vai a ele. E aquele que vai a ele, preste atenção nisso, aquele que vai a Jesus, vai porque o Pai o deu, e nunca será lançado fora. Pode ser, sim,
que você tenha pecado e Deus esteja pesando a mão sobre você, mas entenda, Ele ainda é o seu Deus, Ele ainda conhece o seu coração, Ele sabe que ainda existe uma semente de fé lá dentro, e Ele espera que você se coloque de joelhos diante dEle e reaja, antes que o barco afunde. Às vezes as coisas estão difíceis, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos afastar da comunhão. Aí eu não vou mais na igreja. O pastor pregou contra aquilo que me calava. O pastor falou que é pecado mexer no WhatsApp na hora do culto, ficar na internet, na rede social na hora do culto. Eu sei que o irmão não está, eu sei que o irmão está com a Bíblia aberta. Eu sei. Fique bem claro. Não vou mais na igreja porque o pastor falou do WhatsApp no púlpito. Meu irmão, Jesus verteu sangue por você, e você está preocupado com o WhatsApp, preocupado com o Facebook, preocupado com o Corinthians. Meu irmão, Jesus morreu por você, para que você tivesse vida, para que você pudesse se achegar a Deus. Por que você está dando as costas? Porque você não tem franqueza e conversa se te ofendeu a palavra do pastor. A aliança de Deus é a mesma. Por quê? Porque Deus é o mesmo. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda e Ele nos ama. Este Deus ama a Jonas, apesar de quem Jonas é. Mas também nós podemos entender, em segundo lugar, que o sono de Jonas pode demonstrar uma falsa segurança. Pode ser que ele estivesse tendo uma segurança que não era verdadeira. Se nós estamos em constante desobediência, quem que pode nos garantir que realmente nós fazemos parte da aliança? Sim, nós fazemos parte de uma aliança pela fé, mas se nós estamos em constante desobediência, se não para nunca, se não cessa nunca, quem que pode dizer para nós que realmente nós temos fé? Quem que pode garantir? Preste atenção nessa oitava lição. Essa oitava lição, ela replica o ensinamento de João em sua primeira carta. Aquele que vive pecando não conhece a Deus. Irmãos, nós não podemos, por causa da graça, por causa da impotência das nossas obras para comprar o favor de Deus, para alcançar a salvação, nós não podemos, por causa do nosso pecado, da nossa pecaminosidade, nos sujeitar a viver de qualquer jeito, achando como se tudo tivesse bem, achando que tudo tivesse bem, apesar do nosso pecado. Não está. A graça não é um chamado a viver de qualquer jeito. Graça não é licenciosidade. Graça não é venha como está, mas permaneça assim. Graça é uma convocação à mudança. A graça que nos alcança e nos faz olhar para Cristo como Salvador, também nos faz querer parecer com Ele e nos esforçar para viver assim. Portanto, irmãos, não podemos perder de vista que aquele que vive pecando, vive assim porque não conhece a Deus. O que mais que o sono de Jonas nos mostra? Terceiro, um egoísmo gigantesco. Irmãos, os marinheiros eram ímpios, eles estavam perecendo, eles iam para o inferno, e Jonas estava lá, dormindo, como se não houvesse amanhã, e talvez poderia não haver, principalmente para aqueles marinheiros. Preste atenção na lição que tiramos disso aqui, a nona. Se o nosso cristianismo não nos leva à preocupação com a alma do próximo, nós estamos vivendo um cristianismo falso.
seu vizinho conhece a Jesus ou não? Se ele não conhece, você o conhece? Você está preocupado com ele? Por que você não está preocupado com ele? Irmãos, nós precisamos nos preocupar com quem se perde. Nós vamos iniciar agora um mês que é dedicado ele inteiro em louvor a Santo Antônio e Nossa Senhora da Abadia. Nós vamos ver milhares de pessoas, incluindo crentes evangélicos, participando da festa em louvor a Santo Antônio e Nossa Senhora da Abadia. Está lá, está na placa da festa, em louvor a. Está lá, passa lá e lê. Eu não estou mentindo. Vai estar lá. Os irmãos são daqui, sabem melhor do que eu. A minha questão é, nós estamos preocupados em amor com essas pessoas que estão lá? Que vão estar dando suas vidas, seu sangue, suor e lágrimas, para vender os benditos dos frangos, e assar, e preparar, e fazer com a melhor qualidade possível, porque fazem com excelência, em nome de falsos deuses. Nós estamos preocupados com eles. A causa é boa, irmãos, nem toda causa boa é uma causa divina. Nós estamos preocupados com o destino deles. E se vier uma tempestade sobre essa cidade? E se Deus mandar um vendaval e destruir tudo isso aqui? Nós sabemos aonde nós estaremos, temos segurança e fé para isso, mas onde eles estarão, meus irmãos? Nós não podemos pensar só em nós mesmos. É claro, muitos deles já ouviram o Evangelho muitas e muitas vezes, e a Bíblia mesmo nos orienta a não jogarmos pérolas aos porcos. Mas será que eles já viram o brilho da grande pérola? Aquela que o negociante de pérolas vende tudo, unicamente para poder comprá-la e guardá-la consigo. Será que eles já testemunharam do brilho dessa grande pérola? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer, e que deve ser o combustível para que nós preguemos o Evangelho. Vivamos o Evangelho e principalmente nos preocupemos, irmãos, com a alma daqueles que perecem. Num contraste com a ação dos marinheiros pagãos ali, que se demonstraram surpreendidos, desesperados pelas forças da natureza, Jonas, sabendo que está em pecado, ele decide entregar a sua vida a Deus. Mas olha que interessante isso, não perca o foco. Mas ele se entrega a Deus numa postura de passividade, ignorando que o destino eterno das almas dos marinheiros podia depender diretamente da palavra, da qual somente ele era portador naquele barco. Nós não podemos perder de vista o contexto da desobediência de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, é isso que diz 1:1. Portanto, até então, além de desobedecer a Deus, dando as costas para os ninivitas, Jonas estava desobedecendo a Deus, dando as costas também para os marinheiros pagãos. Para Jonas, parecia suficiente o fato dele ter alguma relação com Deus. Jonas bradou cerca de 800 anos antes de Cristo, aquele jargão que não deveria, mas por tantas vezes está presente na boca dos evangélicos nos dias de hoje. A salvação é individual. Irmãos, nós sabemos, essa relação que existia entre Jonas e Yahvé era uma relação proveniente da graça, tanto quanto a nossa relação com Jesus. Portanto, irmãos, essa relação jamais deveria conduzir Jonas e qualquer um de nós a qualquer tipo de soberba. E quando nós fechamos os lábios e não anunciamos aquilo que nós devemos anunciar, apesar das possíveis retaliações que virão contra nós,
nós estamos agindo com soberba e pecando contra Deus. Estando, portanto, sujeitos às consequências do nosso pecado, que podem sim nos atingir de uma forma muito grave, como atingiram a Jonas. Que possamos refletir, irmãos, se porventura não estamos entrando numa rotina de desobediência, que se assemelha a de Jonas, ignorando o fato de que a palavra de Deus veio a nós, e portanto, ela deve ser anunciada. Se não, mais cedo ou mais tarde, a tempestade pode vir contra o barco das nossas vidas, e será o próprio Deus enviando. E se isso acontecer, que quem nós venhamos a encontrar dormindo no barco das nossas vidas, seja o próprio Senhor Jesus, não nós mesmos, como um Jonas qualquer, porque Ele sim, Jesus, mediante a nossa fé, responderá aos nossos clamores e repreenderá os ventos e os mares, e dessa forma tudo voltará a ficar calmo. Eu estou encerrando, irmãos, mas antes eu quero deixar 4 desafios. Primeiro, abandone toda a mentalidade individualista. Cristianismo não é só sobre você mesmo, é sobre o corpo, é sobre o todo, é sobre um povo, é sobre uma família. Segundo, se desfaça de toda a bagagem vangloriosa. Não há mais espaço para achar que somos privilegiados, para achar que somos melhores, para achar que somos mais dignos. Não somos, merecemos a morte, merecemos o inferno, mas Deus nos amou e nos deu o seu Filho, e nos despertou para a fé nele. Terceiro, descanse na graça daquele que é todo poderoso e decidiu te salvar. Você pode sim dormir, você pode sim descansar, mas descanse no favor dele, entendendo que um dia todas as suas dores, todo pranto, todo luto não existirá mais, porque tudo terá sido feito novo de uma vez por todas. E quarto, desperte do sono do conformismo com o mundo. Às vezes o mundo nos entorpece e nos deixa adormecidos, amortecidos, como se estivéssemos indiferentes quanto à realidade que nos cerca. Deus nos chama nesta manhã a dar passos de fé, rompendo com essa conformidade. Ah, fulano não tem jeito, eu também não tinha. Ah, o Beltrano não tem mais esperança para ele. Enquanto houver vida, há esperança. Aqui ainda havia vida, irmãos. Por isso, os marinheiros, eles estão agitados ali, e eles vão despertar Jonas, que estava dormindo profundamente. É o que nós veremos na semana que vem, esse despertar e o agir misericordioso de Deus. Mas nós precisamos estar de pé, entendendo que Deus tem nos chamado para um propósito, e esse propósito é anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero concluir, irmãos, instigando-nos a olhar para nós mesmos, mas também a olhar para a obra de Jesus em nosso favor. Não percamos mais tempo, andemos em obediência. Quem negligencia sua responsabilidade na expansão do reino, está sujeito à disciplina do Senhor. Contudo, que guardemos no nosso coração uma última palavra. Essa palavra está em Hebreus 12, versos 4 ao 13. Diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ela. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram.
Deus os trata como filhos. E qual o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será então que não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Se formos sujeitos às consequências do nosso pecado, como Jonas foi, e somos do Senhor, como Jonas era, que possamos nos alegrar, porque a disciplina de Deus servirá como guia para a correção dos nossos caminhos. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, seja-te o louvor e a glória, Pai. Somos gratos porque o Senhor nos amou e nos alcançou. E te pedimos, continua, Pai, nos capacitando a fazer a Tua vontade todos os dias das nossas vidas. Põe as Tuas mãos sobre nós. Enche os nossos corações de Tua presença. E nos faz, Pai, um com o Senhor, assim como Jesus foi e é, para todo sempre e desde todo sempre. É no nome dele que oramos. Amém.